Acho que Pronto. começou. Então, olá, para quem vai ver depois. Primeira tentativa de aula online que estamos gravando. Então, barroco. Esse é um tema complicado, gente. E ele é tão complicado, acho, porque ele está distante, relativamente distante no tempo. E é mais difícil entender as coisas que se passaram quanto mais longe elas passaram. Porque fica muito difícil entender o que as pessoas pensavam naquela época, como elas viviam. O que vai sobrando ao longo da história são muitos discursos oficiais, né? Ou teorias que vêm depois e tentam explicar tudo, sem entender de fato o que acontecia. E a gente vai passar o que tem em materiais didáticos e tal, mas a gente vai também apontar aqui e ali algumas coisas que por vezes simplificam demais, por vezes perdem alguns detalhes, enfim. Acho que você pode mudar o slide, por favor. Mostrar a igreja. Essa é uma igreja considerada barroca, né? Primeira coisa que o barroco ele tem um período bem largo. É difícil determinar o período dele, né? Alguns pesquisadores, como o João Adolfo Hansen, que é um que a gente, todo mundo aqui, a gente usou ele bastante para preparar essa aula, que acho que ele é o maior estudioso do assunto no Brasil. Ele considera o barroco, o que a gente chama de barroco, começando no final de 1500, 1580, por aí, até 1700, o começo do século XVIII. Depois a Sofia vai falar bastante sobre a história. Mas enfim, temos aqui essa igreja barroca, vocês veem que ela é cheia de coisa, né? Ela é muito rica, é muito cheia de detalhes e um monte de coisa que às vezes parece que tem estilos diferentes, misturados. E aqui é um púlpito que a gente está vendo. E as igrejas, né, antes desse período, as igrejas medievais, elas não tinham esse formato. Elas tinham um formato em que algumas eram circulares, o altar, né, então existia uma outra relação espacial. E a arquitetura barroca, ela propõe esses púlpitos, que era onde aconteciam os sermões, né, que eram na língua vulgar, no caso do Brasil, né, eram em português, que não era Brasil, né, era uma colônia, mas era em português, né, enfim, outros países, na língua vulgar, e a missa era em latim. Eu falei língua vulgar, não é porque não é o sentido que a gente usa tanto para essa palavra hoje, mas é como usavam para as línguas do vulgo, né, do povo. Enfim, essa igreja, eu acho que olhando para ela, a gente pode ter uma ideia do estilo barroco e pensar uma questão que é bem importante, que todas as obras barrocas, elas eram relacionadas à igreja, à religião. E as obras, isso podem mandar aí, na hora que vocês quiserem, a gente pode ir mandando dúvidas. As obras de arte, elas eram obras de um teatro sacro. O mundo era um teatro sacro. E o lugar privilegiado desse teatro era a igreja. Então vocês podem imaginar a igreja como um teatro mesmo. E o altar, aonde aconteciam as peças, né? Tudo estava direcionado para questões religiosas nessa época. Pode passar para o próximo slide, por favor. Aqui a gente tem uma. Eu vou apresentar agora alguns pontos delas.
Essa aí é de onde hoje é a Espanha. É, vocês veem que tem vários elementos, assim, meio estranhos, tipo, não dá pra dizer que isso imitaria uma cena que poderia acontecer de fato, né? Tem aí esse anjo, um globo terrestre na mão. E uma coisa que eu queria chamar a atenção são essas caveiras. Inclusive que elas estão em várias posições diferentes, né? Esses quadros que tem caveiras, alguns que tem tipo frutas podres, coisas assim, eles são chamados de vanitas. Isso também vem da Bíblia, que é do Eclesiastes. Tem uma passagem que diz: vaidade de vaidades e tudo vaidade. Isso era para lembrar as pessoas que, ó, a sua vida é efêmera, tudo aqui vai acabar. Então você não pode ter essas coisas vãs, ficar pensando muito sobre. Não, existe uma hierarquia social, qualquer coisa que você quiser é vaidade. Mas ao mesmo tempo existe um acúmulo muito grande de riquezas, que no, no caso que a gente vai tratar aqui, né, em Portugal e tal, e aqui na Espanha, estava relacionada ao rei e à igreja, que estavam juntos, né? Pode passar para a próxima, por favor. Tem uma pergunta no chat. Você pode Ah, tem uma responder. pergunta? Sim. Desculpa. Ah, tem a ver com o Memento Mori? Sim, tem a ver com o Memento Mori. É, inclusive as naturezas mortas, né? Algumas que eu as que eu vou colocar, elas têm e não têm ao mesmo tempo. Mas todos os quadros têm a ver com o Memento Mori, porque o momento que te lembra, né? Que você vai morrer. E enfim, é um momento, e é uma questão importante para a arte que lida com as ideias religiosas. Pode passar, por favor. Aqui, passa, depois eu volto nessa. Passa para a próxima. Já que você falou do Memento Mori, vamos falar um pouquinho dessas naturezas mortas que a gente colocou. É, só para dar um panorama da época, eu coloquei aqui algumas naturezas mortas de onde são a Holanda ou a Bélgica, ali os Países Baixos e que era chamado de Flandres na época. Isso é de 1625. Tem algumas que tem até menos elementos, mas você vê que não tem muita coisa aí, né? E essa era uma cena que, tirando aquele sal que tá ali no lado esquerdo, é uma cena que poderia ser relacionada a uma família até pobre naquele período. Porque ali na Holanda eles tinham bastante queijo e pão, manteiga, enfim, e algumas frutas e vegetais que tem na Europa, ali em regiões frias também. Então, parece uma coisa muito mais mundana, digamos assim, muito mais mundana, que é um pouco diferente. E isso a gente poderia chamar de barroco ao norte. Até na Inglaterra tem algumas coisas também que são diferentes disso que a gente está estudando. Então é muito difícil juntar tudo no barroco, assim, tudo que acontecia na Europa. Enfim, mas. Ah, uma coisa interessante também é que esse quadro foi pintado por uma mulher, né? Clara Peters. Pode passar, por favor. Aqui a gente já tem um quadro que, há alguns anos depois, olha a quantia de coisa que tem aí. Aí você já começa a imaginar, já lembra um pouco aquele acúmulo barroco, né? É, a pessoa comentou do Memento Mori, perdi. Enfim, é, as naturezas mortas, muitas delas têm a ver com isso, elas têm coisas apodrecendo, por exemplo. Mas essas aqui parece que não é exatamente isso, né? Elas, essa aqui especificamente, porque ao longo do século XVII, a Holanda, a Companhia das Índias Orientais, ela estava no mundo inteiro fazendo comércio, eles estavam ganhando um dinheiro absurdo.
Eles estavam acumulando objetos do mundo inteiro e riquezas, né? Eles praticamente roubavam mesmo dos outros países, não era nem, digamos, um trabalho assalariado. E aqui você já vê no interior de uma casa, provavelmente, um monte de coisa. Ali no fundo também tem globo, de novo, tem dois globos. E aqui, se você for pegar, assim, tem fruta da Ásia, tem vários elementos que vêm da porcelana chinesa, é, esses tecidos, tapeçaria, né? Essa cortina, na verdade, é um tapete persa. Enfim, elementos que vêm do mundo inteiro que eles estavam acumulando lá. Esse também é um outro acúmulo que tem no barroco, é um acúmulo de coisas, mas isso é diferente do que a gente vai estudar, porque isso está está, opa, relacionado a uma coisa muito mais mundana, né? Que também era o nascimento do capitalismo, da acumulação ali na Holanda. Pode passar para o próximo, por favor. E aí eu coloquei esse por último, que é do final do século, já mais para o final do século XVII, é, em que é curioso lembrar, porque a gente não fala tanto sobre isso nas aulas de literatura, quando vão tratar de coisas que não são tanto do século XIX, que é da escravidão, né? E as naturezas mortas, que são pinturas que são apresentados objetos, teoricamente são pinturas que não aparecem pessoas, né? Mas aqui tem uma pessoa. Mas o que acontece? No final do século XVII, tem aquela história de que os holandeses invadiram o Brasil, Maurício de Nassau, né? E depois que eles saem do Brasil, porque eles estavam produzindo açúcar, né? Aqui no Brasil. Depois que eles saem do Brasil, eles descobrem um negócio mais produtivo, um negócio que daria lucro mais facilmente para eles, que é o tráfico de pessoas, né, que eles escravizavam da África. E às vezes eles só eram intermediários, assim, eles tinham pontos de comércio em que alguém vendia para eles e eles vendiam para outra pessoa. Eles faziam isso com muitas mercadorias, na verdade. E é isso, é a redução da pessoa a uma mercadoria, né? E por isso que aparece aqui. Então eu achei colocar isso daqui faria lembrar isso. E é interessante que se você pegar as pinturas holandesas, Naturezas Mortas, ao longo do século XVII, quanto mais para o final do século, os quadros são mais cheios de coisas, assim. E aparecem vários escravos. Tem quadro que tem papagaio, macaco, vários animais também que eles começaram a trazer. Além de objetos, frutas, sei lá, concha, enfim, todo tipo de coisa. Coisa bem, bem estranha, né? Acho que agora dá para voltar no Caravaggio. Isso foi meio que uma digressão, assim, que é sobre o mesmo período, mas em outro lugar, como existia uma certa diferença, né, na arte. Mas não se preocupem tanto se ficou meio confuso, que parece muita coisa. Só queria dar uma. Assim, é legal ver várias imagens da época, a gente ter uma ideia de como eles queriam representar as coisas em imagens, né, não só em texto. Bom, esse aqui de 1600 é do Caravaggio, talvez hoje considerado o maior pintor barroco. Como ter que identificar uma imagem barroca no vestibular? Alguém perguntou aqui. Tiffany. Olha, acho que de- talvez eles não perguntem diretamente assim uma imagem, perguntem se ela é do barroco. Mas não é muito difícil identificar uma imagem barroca, dependendo de como isso for colocado. Por exemplo, aquela igreja com tanta coisa, assim, vários estilos, muito ouro e tal. Geralmente você vai ver esse tipo de coisa barroco, né? Porque o renascentista ou o neoclássico, depois eles são, não tem tanta coisa assim. Mas na literatura
às vezes alguns modernos, alguns do século XX, vão ser meio parecidos, assim. Mas diretamente essa pergunta, eu acho difícil eles perguntarem assim. Eu acho mais provável perguntarem diretamente de alguns autores, né? O Gregório de Matos, o Padre Antônio Vieira. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Bom, vou falar um pouquinho desse quadro aqui então. Chama A Vocação de São Mateus. Aqui no lado direito do quadro, é, esse cara que tá com o braço assim é Cristo, é Jesus. E aí na frente dele tem o Pedro. Do outro lado, ele tem várias pessoas numa mesa, como vocês podem ver. Todos estão meio contorcidos, assim, estão meio, né, virando o corpo. E três pessoas olham para o Jesus, né, como se eles estivessem virando naquele momento. Né, como se, a cena meio que representa o Jesus apontando para alguém, né, fazendo assim. E tem uma pessoa fazendo assim, né, tipo, é comigo que você está falando? Esse é o Mateus, né, São Mateus. É, essas pessoas que estão ali no lado esquerdo, não, tem duas que não olham, né? Isso representa que a palavra de Deus, né, a conversão não vai chegar a todos, né? Sempre vão existir aqueles que não vão ouvir. É meio que essa a ideia. Mas três olham ali. E os outros dois que não olham, inclusive, eles estão fazendo o quê? Né? Contando moedas. Então, vocês veem, esses quadros todos do barroco que eu mostrei, aquele primeiro, esse agora, eles têm toda essa relação muito forte com a religião. É tudo que ele. E toda a relação que ele faz é em relação é a obra como um teatro sacro. Né? E ela representa também, ela tem hierarquias, como a gente vai ver. Então, o que tem esse quadro tem alguns elementos importantes. Uma coisa que é interessante de você ver em pinturas e que pode ser barroco é uma técnica que ela aparece muito no Caravaggio, chama chiaroscuro. Eu vou escrever aí. Chiaroscuro. Vou escrever errado. Significa claro escuro em italiano. Isso, é um contraste bem forte entre luz e sombra, isso mesmo. E nesse quadro tem uma luz que vem ali meio que num cone, né? Do lado esquerdo, quer dizer, do lado direito, do lado esquerdo, né? Do jeito que a gente olha. Como se ela viesse ali junto com Cristo, iluminasse aquelas pessoas que tem no centro São Mateus, né? Outra coisa interessante de notar nesse quadro é que os aquelas pessoas que estão na mesa, elas usam vestes, roupas do tempo do Caravaggio e não roupas que se usariam de fato nessa história bíblica. E o Jesus e o Pedro estão com roupas do período, né, correspondente. Isso é uma espécie de anacronismo, mas porque a peça, a obra, ela queria tocar as pessoas da sua época, para que elas pensassem em que, de fato, elas têm que olhar para Cristo. Então, é como se fossem as próprias pessoas. É um anacronismo, né? Se chama, mas seriam as pessoas ali de 1600, que foi quando ele pintou, que deveriam, né, se voltar para Cristo e que elas deveriam ser tocadas. Ele usa como um artifício usar esse anacronismo. Mas não foi ele que inventou isso. O próprio teatro grego, já na antiguidade, eles já usavam anacronismos, não em cima da história da Bíblia, mas dos mitos deles, né, que se passavam também
para falar sobre a cidade, enfim, sobre a política e tal. Acho que era isso que eu ia comentar sobre o quadro. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, aí dá para passar para o Antônio Vieira. Ok. Bom, se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode mandar. Passa meio rápido aqui pelo Padre Antônio Vieira. Bom, ele era da ordem jesuíta, que era uma ordem muito forte ali na Península Ibérica. Ela estava muito preocupada com trazer as pessoas da igreja para as colônias, para outros lugares do mundo fora da Europa e catequizar, né, converter, como eles chamavam, o gentio, que seriam as pessoas, enfim, os povos das regiões para onde eles iam. Vocês percebam que, assim, eu não estou falando muito de história, estou tentando deixar isso de lado, porque depois a gente vai comentar melhor, mas é um período de colonização, monarquia, enfim. Bom, a vida do Padre Antônio Vieira é uma vida muito doida, assim, ele fez muita coisa, viveu muito também, como vocês podem ver, viveu o século inteiro praticamente. Viveu um tempo no Brasil, participou de expedições que iriam catequizar as pessoas. Depois ele foi para Portugal de volta. Aí ele virou conselheiro real e, enfim, fez muita coisa na vida dele e depois voltou pro Brasil. Ele escreveu vários tipos de obras, não só sermões, que são os mais citados. Inclusive ele tem obras de profecias, né? E as profecias quase fizeram ele ser. Ih, vou espirrar. Não é coronavírus, é rinite. É, obrigado. Quase que ele esqueci a palavra, excomungado. Ele quase se ferrou, porque ele deu uma de profeta lá, enfim. E era o que ele mais gostava, na verdade, da obra dele. O Fernando Pessoa, inclusive, chamou o padre Antônio Vieira de imperador da língua portuguesa. Porque realmente o estilo que ele escrevia, né, ele tinha um domínio, né, um engenho, como se dizia na época, uma agudeza muito, muito grande. E ele foi talvez o maior escritor desse tipo de texto da língua portuguesa do período, influenciou muita gente, até do que seria da América Espanhola, enfim. E, bom, eu vou ler um trechinho de um sermão, que esse aqui é o sermão da 60ª. Ele está falando justamente sobre o estilo. Já que eu vou contextualizar rapidinho. Esse sermão, ele tá. Vai ter uma pergunta aqui, né? Parecido com o do Gregório? Em certo sentido, sim, né? Porque os dois são barrocos. Mas a gente vai ver que existem algumas coisinhas diferentes, né? Eu acho que talvez fique mais claro depois quando a gente for falar do Gregório, que a gente vai dar uma aula só sobre o Gregório de Magos. Mas em certo sentido, sim, né? Já que os dois participam do barroco. Beleza, então. Eu vou. Então, o sermão da 60ª, ele estava em Lisboa, e aí ele estava falando com a família real, dizendo. Tá querendo dizer sobre os problemas do porquê que as pessoas não são convertidas. Aí ele fala: o problema não são nem as pessoas que estão ouvindo, nem Deus. Então só podem ser os pregadores. Então ele começa a falar sobre várias questões que podem ser problemas dos pregadores, porque não está dando certo para converter as pessoas. Então isso está escrito hoje em dia, mas é algo que ele falou, né? Um sermão.
Alguns foram redigidos antes, esse é possível que tenha sido redigido antes, completamente, mas acredito que a maioria não, ele realmente era muito bom em oratória, que é uma das coisas que eles estudavam para ser jesuítas. Bom, eu vou ler o sermão, então, essa parte que eu coloquei. Já que falo contra os estilos modernos, quero alegrar por mim o estilo do mais antigo pregador que houve no mundo. Qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Suposto que o céu é pregador, deve-se ter sermões e deve de ter palavras. Então ele compara o céu com o mais antigo pregador, né? Para tentar defender uma coisa que ele vai defender. Mas o que são os sermões e as palavras do céu, né? As palavras são as estrelas. Os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede como o estilo de pregar, vede como diz estilo de pregar o céu, com o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear. Né? Nesse sermão ele fala muito de semear, né? Que ele pega um trechinho da Bíblia, né? De uma coisa que Jesus teria dito e a partir disso vai desenvolvendo várias coisas. Jesus fala em semear. Então ele diz aqui, um e outro é semear, né? O estilo do céu e de Cristo. A terra semeada de trigo e o céu semeado de estrelas. Pode passar. Pregador há de ser como quem semeia e não como quem ladrilha o azulejo. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte está branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz, todas hão de estar sempre em fronteira com seu contrário. Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. Como hão de ser as palavras? Como. Ih, eu escrevi todas. Como as estrelas. Bom, Sermão da Sexagésima de 1655. Eu acho que esse trecho, apesar de ele estar mandando as pessoas não fazerem algo, né? Tá falando, o problema é que as pessoas, né, dizem, uma parte dizem branco, outra negro, outra luz, outra som. Sempre tem essas oposições. Mas ele mesmo está usando as oposições no discurso dele. E isso faz parte do estilo barroco. Então, se, por exemplo, ele está falando, ele já começou usando uma metáfora, antes de ir reclamando dessas coisas. Uma imagem que tem o céu semeado de estrelas e a terra semeada de trigo, ele já está fazendo uma oposição entre alto e baixo. Uma oposição entre alto e baixo que representa também o alto e o baixo da igreja, né? A encarnação de Deus, daquilo que seria mais alto no mais baixo, na carne, na humildade. Então, apesar de ele estar dizendo que não faz xadrez de palavras, ele faz. E é muito do barroco. É até engraçado esse ladrilho, azulejo, né? Bem português. Mas o que é interessante desse trecho, tem que tomar cuidado se alguém for pegar esse slide, só ler, porque o que ele está dizendo que não é para fazer é o que eu quero dizer aqui que ele fazia. E o que é bastante importante para o estilo barroco, essa contradição, esse choque, essa oposição. Isso vai aparecer de vários modos diferentes, mas esses contrários, e às vezes nem sempre contrários, mas ideias que parecem não ter nada a ver uma com a outra, elas vão aparecer muito no estilo barroco. Você pode voltar só no outro, porque eu acho que tinha alguma coisa que eu queria comentar. Sofia. Voltou. Nossa, tô viajando. É, Suposto que o céu. Não, na verdade. É só o que eu ia dizer que era sobre os estilos modernos.
Porque o que ele está chamando de estilos modernos é o que se fazia na época dele, né? E depois esse sermão, por que ele está falando isso? Depois é porque ele vai começar a atacar uma outra ordem lá, que era a ordem dos dominicanos. Que é isso, assim, era uma briga louca ali dentro da igreja. A concepção que tinha nos sermões de história, a concepção que tinha de tempo, era muito diferente da nossa. A concepção da época, né? Porque tudo era muito diferente. Então, uma coisa para fazer a ponte para aquilo que a Sofia vai falar, é que o Padre Antônio Vieira, além de fazer vários sermões, ele fez vários que são famosos, como tem muito do Bom Ladrão, do Sexagésimo, da Sexagésimo, mas Sermão de Santo Antônio aos Peixes, enfim, tem vários. Uma coisa interessante que ele fez na vida dele foi que ele escreveu uma coisa que ele chamou de História do Futuro. Aí você fica, como assim História do Futuro? É porque para aquela época, passado e futuro não tem muita diferença, não é como hoje. As coisas não vão mudando, e sei lá para onde elas vão, são originais ou não. É como se existisse um início e existisse um fim. Existe o dia da criação e um apocalipse. E aqui no meio não tem desenvolvimento. Tem algum lugar que vai vir o Messias e depois tanto faz, assim, a concepção de tempo era muito diferente. Então ele chegou a escrever uma história do futuro. Enfim, até tem uma coisa aqui também que é interessante de falar, que é da concepção de autoridade. Não sei se estou me estendendo muito, se vai passar muito tempo se eu falar disso. Tá, vou falar rapidinho. Em uma ocasião, num sermão, ele tá falando lá, aí ele fala assim, por um momento eu tive um pensamento sem autor. O que significa isso, um pensamento sem autor? E aí ele fala, não, mas eu me lembrei, felizmente esse pensamento que eu tive tem um autor. É o Santo Agostinho, sei lá, em alguma coisa lá que ele escreveu. Mas é curioso, porque assim, o que significa um pensamento sem autor? Não existia ideia de originalidade, de invenção, de expressão pessoal nessa época. Tudo que você faz é aprendido, tem a ver com a retórica, tem a ver com questões que já apareciam em textos de retórica da antiguidade, depois em vários outros tratados, tal. E você tem que ter uma autoritas, você não pode ter um pensamento fora de nenhuma autoritas. Essa é uma sociedade absolutamente hierarquizada, existe uma hierarquia. Tem como você sair dessa hierarquia? Então, um pensamento sem autoridade, é isso que ele quer dizer, né? Um pensamento sem autoridade, um pensamento que ele inventou, seria um problema. Mas ele lembra, né? Porque naquela época eles faziam? Pegavam fórmulas, né? Pegavam tratados de retórica, ideias de outras pessoas e criavam variações. Quando a gente for ver Gregório de Matos, vai ficar bem mais claro. Mas pequenas variações mudavam alguma coisa de forma engenhosa ou aguda, como eles diziam. E se você não só mudasse mal, se as pessoas julgassem que você fez uma coisa ruim, você seria um pirata. Tinha essa palavra, você estava pirateando o outro. Mas se não, se você fez uma coisa boa, você superou aquele outro. Superou, não no geral, mas superou só naquela parte que você mudou. E as pessoas da corte e tal, elas ficavam ouvindo o tempo todo. Então elas sabem a que você está se referindo a alguma coisa já. Então todo mundo que está ouvindo sabe, né, que tem a ver. E aí, se você superou o outro, você se torna uma autoritas. Então, os textos do próprio padre Antônio Vieira circulavam e as pessoas iam copiando e passavam para lá e para cá na igreja, né, principalmente. E tinha autoritas, o padre Antônio Vieira, mas não é como se fosse uma pessoa. Autoritas tem essa ideia de autoridade, né? A ideia de autor era diferente,
a ideia de obra é diferente, a ideia de público é diferente. E tudo isso vai começar a fazer um pouco mais de sentido agora que a Sofia vai falar um pouco da história, vai dar um contexto melhor desse período. Valeu. Então, gente, eu vou tentar pegar esse gancho que o Guilherme falou. O que a gente está tentando fazer aqui com vocês, eu espero que isso esteja ficando claro, é que é o seguinte: a gente está tentando mostrar um pouco como funcionava esse esquema, né, essa estrutura de um público que escreve, de um público que lê, de um público que escuta, ou de um público que está vivendo num certo período, com certos comportamentos e certas índoles, digamos, para conseguir depois, na hora que a gente for ler o Gregório de Matos, as coisas ficarem mais claras, porque é muito difícil para a gente, pessoas que vivem no século XXI, e ainda mais nesse período que a gente está vivendo, sei lá, bolsonarista e contraditório e tal, é um momento que já é contraditório por si só. É muito difícil, às vezes, a gente pegar uma coisa que vem de uma época muito distante e conseguir enxergar aquilo do jeito que as pessoas enxergavam aquilo. Inclusive, o barroco veio para a gente, muitas vezes, e foi estudado, e isso foi passado adiante, às vezes numa ética, muitas vezes romântica, e aqui eu estou falando do romantismo mesmo, as pessoas do século XIX no romantismo, lendo as pessoas barrocas, ou as pessoas modernas, os modernistas do século XX lendo aquilo. Então a gente tem uma visão, às vezes, muito deturpada, e às vezes muito básica do que está acontecendo, então nosso objetivo está sendo tentar clarear algo que nunca vai ser 100% efetivo, porque a gente sempre olha as coisas com as lentes do nosso tempo, sempre. É difícil a gente sair disso. A gente está tentando fazer ao máximo isso aqui, mas é sempre muito difícil, né? Enfim, então, como o Guilherme tinha falado no começo da aula, a gente poderia falar de um barroco, e aqui eu estou pensando. Assim, o barroco, isso que a gente está chamando de barroco, ele aparece como uma expressão em vários lugares da Europa e principalmente na América Espanhola, né? Então a gente tem o barroco se manifestando nos Países Baixos, se manifestando na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, né? Que aí a gente tem um estilo mais parecido com o que viria a ter em Portugal e no Brasil, né? Porque a gente tem, a partir do Renascimento, que é o que eu vou explicar aqui rapidamente, a partir do Renascimento, ideias que começam a se aflorar, recuperação de alguns autores da antiguidade, né? Coisas que começam a ser discutidas e que, principalmente porque a Espanha, nesse período, tinha dominação sobre o território de que hoje a gente chama de Nápoles, isso acabou passando para as pessoas do Império Espanhol e, consequentemente, né, quando a gente pensa o mapa da Europa, a Península Ibérica, né, que a gente tem a Espanha e do lado Portugal, isso acabou fluindo, né, indo da Itália para a Espanha e para Portugal e depois, consequentemente, para o Brasil. Então, a gente tem essa passagem das coisas, essa passagem das influências que chega depois a ser o que a gente chama de barroco. Então, é um período realmente muito elástico, que ele vem desde 1580, a gente pode dizer, que é a época em que o Dom Sebastião, em Portugal, morre na Batalha de Alcácer Quibir, e ele, como Portugal ficou sem rei, a Espanha acaba dominando Portugal, então a gente tem o período da União Ibérica, e até o fim, né, desse período, da Ordem dos Jesuítas, da Companhia de Jesus, com o Tribunal do Santo Ofício, que é quando a gente tem a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, então em 1750. Então a gente está falando de 200 anos, e é muito estranho a gente pensar que está falando de um período, né? A gente pega um livro de literatura, pega um livro assim de vestibular e tem, sei lá, 3 páginas explicando, é oposição, é excesso, não sei o que, e eu estou falando de 200 anos. É uma coisa bem complicada, né? Mas a gente tem algumas coisas que aparecem, alguns padrões, que é o que a gente tenta pincelar aqui. Então, eu vou tentar fazer isso agora. Eu coloquei, então, aqui no slide, como vocês estão vendo, alguns precedentes para esse período que seria o barroco, que ele marcaria, de certa forma,
né? Alguns estudiosos falam isso, a passagem de uma mentalidade da Idade Média para uma mentalidade da Idade Moderna. Então a gente tem elementos dessas duas coisas aparecendo e o que poderia, nesse caso, então, dar esse efeito de contradição, porque a gente tem elementos de coisas que parecem muito opostas, né? Essa ideia da autoridade divina acima de todas as coisas, e na modernidade essa ideia de que o homem, o Estado, o capitalismo estaria acima de todas as coisas, né? Então, vamos tentar entender um pouco o processo dessas contradições. Começando pelo Renascimento. Então, vamos lá. Ai, calma. Qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando, tá, gente? Então, o que classificaria o Renascimento? E aqui eu estou pensando no Renascimento começando ali na Península Itálica, então esse processo dele se espalhando, né? A gente teria uma crise daquele sistema do feudalismo, né, ruralizado e tal, com o aumento dos burgos, né, as regiões de comércio, e o que acabaria formando as cidades. E na Itália a gente já tinha ainda um resquício das cidades-estado da antiguidade, então dizem que é por isso que lá o Renascimento acabou acontecendo, né? E não só por isso, então, a gente também tem um período em que, depois das cruzadas, o mar Mediterrâneo ele deixa de ser um território que é proibida a circulação de pessoas. Então as pessoas podem circular por todos os países que são banhados pelo mar Mediterrâneo para fazer comércios e tal. Então a gente volta a ter uma troca cultural muito forte que na Idade Média não existia tanto, né? E por causa disso, pensando que o mar Mediterrâneo é também banhado pelo norte da África, que nessa época a gente já tinha o Império Árabe, né? O Império de Maomé, né? Ali todo até onde é Marrocos hoje, a gente tem, por conta desses países, né, que passam ali então a dominar a cidade de Constantinopla, que passa a ser Istambul, a gente teve uma preservação graças a esses povos, né, que dominaram por vários séculos, todas as teorias que a gente tem na Idade Clássica. Aristóteles, Platão, Horácio, Homero, essas coisas, essas influências, elas voltam a existir para as pessoas. E como essa modernização está acontecendo, não faz muito mais sentido para essas pessoas se manter num pensamento medieval em que tudo seria operado pelo sentido do medo e a voz da igreja seria a principal, né? Eu estou tentando mostrar mais ou menos o que é o discurso que as pessoas costumam falar no cursinho. É claro que é muito mais do que isso, né? A gente poderia explicar que não é necessariamente um espírito das pessoas que mudou do nada, mas é o contato com essas literaturas, é o contato com essas outras coisas que fez com que aos poucos as coisas fossem mudando, mas nunca foi uma negação completa da igreja, isso nunca aconteceu, muito pelo contrário, a gente já vai ver isso agora. Mas o Renascimento, então, pregaria uma ideia de racionalismo, né? Uma ideia de antropocentrismo no lugar de um teocentrismo, né? Acho que isso está bem claro para vocês, não sei. Se tiverem alguma dúvida, manda aí. Na verdade, eu queria saber se está realmente claro, se vocês puderem mandar um sim, assim, se essa ideia de renascimento está bem clara para vocês. Algumas noções, né? Essas noções de... Eu coloquei aqui as duas imagens, né? Do Jesus crucificado e do homem vitruviano como essa oposição, né? O homem simétrico, o homem da perspectiva e o homem multifacetado, o homem que agora se sente mais preparado para criar invenções, esse tipo de coisa, e tudo graças, então, né, isso falando, é um renascimento ocidental, né, porque no Oriente, como eu acabei de falar, os muçulmanos, o pessoal mais lá para a China, para o Japão, estava acontecendo outra coisa, essa produção científica nunca tinha deixado de acontecer. Mas então tem uma recuperação dessas coisas e a partir daí um avanço, né, a gente pode dizer nesse sentido mais científico, tal. Então a gente começa a ter invenções como a caravela, a luneta, a imprensa tipográfica, e eu coloquei essas três porque talvez elas sejam as mais significativas para a gente. Porque a caravela, ela me permite a navegação para lugares mais distantes. A luneta me permite uma observação mais forte do mundo, né? Seja para cima, seja para baixo. Então, uma noção mais
do terreno e uma noção também de mapeamento do céu e tal, né? E a imprensa tipográfica é porque a gente começa a ter um público que lê mais, né? Então é isso. É isso posto. Sofia, Oi. você viu que tem uma pergunta? Não, não vi. O Renascimento é posterior ao Barroco? Não. O Renascimento, ele vem antes do Barroco, e a gente poderia dizer que o Barroco, ele tem essas influências, são algumas coisas que foram mantidas no Barroco. Acho que isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Eu estou tentando mostrar os antecedentes ao Barroco. Mas essas ideias que eu estou falando, elas acabaram ficando um pouco cristalizadas, né? Principalmente essa ideia de influência dos escritores clássicos, né? Principalmente do Aristóteles e do Horácio, que tem aquela ideia que, não sei se vocês se lembram, que a gente comentou nas primeiras aulas, a ideia dos gêneros na poesia, do épico, do lírico, do dramático e tal. Essas coisas voltam a aparecer, né? Sem contar os matemáticos e tal, né? Essas ideias são recuperadas e elas se mantêm, então, no século XVII. Então, aqui eu estou falando de século XIV e XV ainda, né? E outro aspecto para entender essa... Então, eu estou tentando mostrar esses precedentes que envolvem essa questão da transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Outra questão que aconteceu é o que a gente poderia chamar de formação dos estados nacionais. Muitos estados na Europa começam a se formar nessa época, mas o primeiro de todos, vejam só, foi Portugal. Portugal foi o primeiro país a poder ser chamado de reino constituído como um país unificado, né? Então, ao invés de ter vários reinos separados e independentes, a gente, como era no feudalismo, a gente passa a ter um estado só. E isso acontece, né? Porque a região da Península Ibérica, né? Talvez aqui no mapa mundi isso fique mais claro, fica muito próximo do norte da África, essa região onde estavam os árabes. São países que tinham muito forte essa influência, essa troca com os árabes, mas então os árabes começam a fazer esse expansionismo, né, que na religião muçulmana existe essa crença, né, de que a religião ela precisa ser expandida para o mundo todo, né, isso existe até hoje, né, inclusive o sentido de jihad, da Guerra Santa, vem, na verdade, disso, assim, né, de uma expansão de que todos precisam conhecer a palavra de Maomé. E aí, então, os árabes, eles ocupam toda essa região do sul da península, né, que está nessa primeira imagem da esquerda, em amarelo, e os reinos começam a ser tomados pelos árabes, e Portugal se vê numa situação, né, muito complicada, mas eles acreditavam muito em Deus, né, um país muito católico, de que viria alguém dos céus, o Messias iria salvar esse povo dos mouros, né, que são como eles chamavam os árabes, desse povo que não é santo. Então eles estariam predestinados a serem salvos. Bom, e aí um rei, né, do condado portucalense, que é onde fica a cidade do Porto, em Portugal, que é o Dom Afonso Henriques, ele convoca tropas, né, em que milhares de pessoas portuguesas morrem numa batalha contra os mouros. E dizem que Dom Afonso Henriques, no meio da batalha, viu a imagem de Jesus Cristo. Então, né, ele recebeu a ordem do Messias e eles conseguem expulsar os árabes de lá. E, ao mesmo tempo, o Reino de Leão e Castela, que depois, né, vira o país que a gente chama de Espanha hoje, também a mesma operação. E depois a gente tem um casamento entre Leão e Castela e depois... se eu não me engano, o Henrique Dom Afonso II, que depois casa com a rainha de Leão e Castela. Então eles se juntam e fazem o que eles chamam de reconquista, né? E aí a gente tem a formação desses dois primeiros estados, né? Primeiro Portugal, depois Espanha, que não por acaso são esses países que ficam muito próximos do mar e que tinham um contato muito forte com a cultura árabe, que era quem estava mantendo a invenção, por exemplo, do astrolábio, da bússola, enfim, desses
contatos com o Oriente, essas invenções do Oriente. E é por isso que a gente pode dizer que esses países são os primeiros a desbravar os mares, né? E aí começa um momento de europeização do mundo, né? Ou seja, a Península Ibérica começa a fazer a sua colonização. E aí, nesse segundo mapa, a gente tem todos os territórios em que Espanha e Portugal estariam dominando, né? Só uma curiosidade aqui que eu vou deixar, não sei se alguém perguntou alguma coisa, porque eu não estava com o chat aberto. Tá, tudo certo. Então a gente tem o Dom Afonso Henriques, né, só alguns reis de Portugal rapidinho. O Dom Afonso Henriques, que é o conquistador, que é o que participa da Guerra de Reconquista. No meio da Idade Média a gente tem o Dom Dinis, né, e é muito curiosa a história do Dom Dinis, vocês devem lembrar dele se vocês já tiveram alguma aula de trovadorismo, mas ele era um dos autores dos poemas de amor e de amigo, né, das cantigas, e ele foi um rei que ficou muito conhecido em Portugal porque ele plantou uma espécie de árvore em Portugal em massa. Não se sabia muito bem porquê na época, mas essa madeira dessas árvores ela acabou sendo usada para a construção das caravelas em Portugal. E o que, por consequência, né, 200 anos depois, levou ao descobrimento, né, o nosso descobrimento, que aí eu coloquei o outro rei, que é o Dom Manuel I, que é quem está no poder na época em que a gente tem o descobrimento do Brasil. Estão percebendo essa linearidade, né, que eu estou tentando deixar claro de tudo que é o pré-barroco. Então a gente tem o descobrimento do Brasil no reino de Dom Manuel. E tentem perceber essa ideia também de que Portugal acreditava muito que era um reino predestinado. Um reino predestinado a conquistar tudo. Essa ideia do Messias, né, de que o Messias seria português, com toda certeza, né? Então, já quando Dom Afonso Henriques teria visto Jesus, até depois todo esse período de expansão do reino português, né, para virar o Império Português. Então, aqui a gente estaria no auge, né, então, no século XVI agora, né, com Dom Manuel, descobrimento do Brasil, tal. E aí a gente tem o Dom Sebastião, que vem um pouco depois do Dom Manuel, ainda no século XVI, até o final do século XVI, que era considerado, assim, o bambambam dos reis de Portugal, porque ele estava bem nesse auge, né? E é nesse mesmo período que Camões está escrevendo, né? Então, tudo isso faz parte dessa época do Renascimento, tem todas essas influências que eu falei anteriormente, tudo isso está acontecendo em Portugal, né? Portugal como esse reino predestinado. Mas aí, né, Portugal, ainda querendo dominar tudo, resolve dominar, então, aquele mesmo norte da África que o Dom Afonso Henriques teve conflitos há tanto tempo atrás, e ele morre no Marrocos, né? A Batalha de Alcácer Quibir, que é uma cidade no Marrocos, derrotou Portugal, e a partir dali Portugal passa a entrar numa decadência sem fim, e, bom, tem gente até hoje em Portugal que acredita que Dom Sebastião nunca morreu, e que ele vai voltar porque ele é o Messias, e vai salvar Portugal dessa pindaíba, né? E logo depois que o Dom Sebastião morre, a Espanha domina Portugal, né? Então tem muito essa questão de Portugal um dia ainda vai se salvar e vai se libertar de tudo isso, né? De toda essa decadência. Então Portugal passa a ser um cocôzinho de nada da Europa, né? Um rabinho da Europa. É como se durante a União Ibérica, né, que é esse período em que a Espanha domina Portugal, Portugal virasse uma espécie de colônia da Espanha, né? E se Portugal sendo colônia da Espanha, o que isso faz do Brasil, né? O Brasil vira colônia da colônia. Então, isso é bem curioso. Enfim, é nesse período, então, que os estudiosos dizem que começaria o Barroco, com a morte de Dom Sebastião. E com esse domínio, o fundo do poço do Brasil. Pois é. E essa ideia, só uma digressão aqui, essa ideia de que o Messias voltaria parece ser um sentimento que se mantém. Eu tô falando isso, gente, porque eu tava no Twitter essa semana e eu vi um sujeito falando sobre Dom Sebastião, assim, sobre como o maior império foi o português, enfim, tipo, os nacionalistas em Portugal, né, eles acreditam muito, assim, de que, tipo, esse foi o período áureo de Portugal. O melhor período de Portugal seria o período da colonização, o período
de imensa escravidão, enfim, né? Estranho. O morto não morrido, sim. E é estranho porque parece que a gente enxerga um pouco essa mentalidade no Brasil também, né? Essa ideia de que falta o Messias para salvar a gente, né? E é muito curioso que hoje o nosso presidente tem esse nome de Jair Messias. Enfim, só um comentário. Só mais um conceito, então, né? A Espanha, nesse período, né? Então, no final do século XVI, passando para o século XVII, dominando o Brasil, leva junto com tudo isso o conhecido Tribunal do Santo Ofício. Então, a gente entra, então, numa outra questão, que é o período de Contra-Reforma, né? Porque no mundo, a gente estava passando principalmente mais lá para o leste da Europa, e aqui eu falo principalmente da Alemanha e da Inglaterra, a gente está passando por um momento de reforma protestante, né? Não sei se isso é mais ou menos claro para vocês, mas eu vou tentar resumir isso do jeito mais rude possível. Existem algumas pessoas que surgem assim e começam a contestar algumas coisas que acontecem na Igreja Católica, né? E uma das principais, ou talvez a pessoa que inaugurou isso, foi o Lutero, Martinho Lutero, na Alemanha, né, no que hoje a gente chama de Alemanha, que ele começou a pensar, como assim, as pessoas elas estão comprando entradas para o céu, as pessoas elas têm que pagar por tudo que elas fazem, né, tipo, elas podem pagar pelo perdão em dinheiro, e por que, né, aquela imagem que o Guilherme mostrou da igreja é muito interessante, né, porque a gente tem um período em que a igreja reza a missa em latim, inteiramente em latim, ninguém sabia latim, e subia nos púlpitos para fazer o sermão na língua chamada vulgar, né? Então, por exemplo, no caso de Lutero, a missa era rezada em latim, ninguém sabia latim, a maioria da população era analfabeta, porque não interessava para a igreja que as pessoas soubessem o que estava sendo dito ali, e tudo era filtrado e explicado pelo padre na língua em que aquelas pessoas falavam. E o Lutero ficou tipo, peraí, gente, eu não posso traduzir a Bíblia para as pessoas lerem na língua delas e entenderem? As pessoas não têm o direito de ler a Bíblia, né? Enfim, várias coisas começam a surgir e o Lutero, então, publica suas 95 teses que comentam um pouco isso, né? Depois disso, a gente tem o Calvino, né? Que ele surge num viés interessante, assim, baseado um pouco no que o Lutero fez, e em que ele diz que a Igreja Católica, ela me diz que o trabalho vem de origem de um pecado. A Igreja Católica, ela diz para mim, né, que, pensando lá na história de Adão e Eva, quando Eva pegou a maçã e Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, o castigo do homem seria trabalhar para a eternidade, né? Ou então ainda... Exato, o romance A Relíquia trata bastante disso, né? Essa venda das imagens também, né? Nossa, total, tudo a ver. Enfim, o Lutero super contra isso, né? O que o Teodorico na Relíquia, né, se aproveita de certa forma. Para vocês verem, então, né, essa oposição do que estava acontecendo, né, nesse território da Península Ibérica, o cristianismo ele sempre esteve em voga, muito fortemente, né? Que é esse contexto do Teodorico, mas no século XIX. Mas, enfim, eu vou explicar, eu vou fazer uma piada agora, não sei se é uma piada. Para mim é um pouco porque eu não sei o quanto vocês estão inteirados nisso, que é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, não é retórica, eu quero que vocês respondam. Quem aí já viu High School Musical? Todos viram High School Musical. Isso me ajuda. Tá, mas além de ver High School Musical, quem de vocês já assistiu High School Musical 2? Isso é muito importante, tá? É pra matéria. Eu. Então, vocês devem se lembrar que no High School Musical 2, a galerinha, né, os amigos do Troy e da Gabriela, eles vão passar as férias no resort da família da Sharpay, né, que é a nossa riquinha da história, que é a proprietária de um resort de verão, e todos vão passar as férias, então, no resort da Sharpay.
Nostalgia, é. E, bom, mas o que que eles vão fazer lá, né? Não sei se vocês se lembram, mas eles não vão lá simplesmente passar as férias e ficar tomando sol na piscina, eles vão lá trabalhar, né? E a gente poderia dizer que o High School Musical é um retrato, assim, tirando a parte musical, muito fiel do que é os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, colonizados pela Inglaterra, que é um país que teve uma influência calvinista muito forte, que os calvinistas foram para lá colonizar os Estados Unidos, né? A gente tem uma crença muito forte nesse país de que o trabalho, né, que as pessoas trabalharem, ganharem dinheiro, porque lá nenhum deles é pobre, né? No High School Musical nenhum é pobre, mas, por exemplo, o Troy, ele tá lá trabalhando porque ele quer comprar um carro para sair para passear com a Gabriela, né? Nunca mais... Eu também parei de ver High School Musical do mesmo jeito depois de pensar nisso. E aí, quando a gente pensa no contexto brasileiro, né? A gente tem uma história que um professor meu me contou, eu vou contar aqui rapidinho. Eu sou de Mogi das Cruzes, né? E lá tem um shopping na cidade, que só tem esse shopping, e todas as pessoas frequentam esse mesmo shopping. E uma aluna dele, ela, né, de uma escola particular mais cara que ele trabalhava, ela queria juntar dinheiro para fazer um mochilão pela Europa, ela não queria usar o dinheiro dos pais, então ela resolveu ir trabalhar para juntar um dinheiro para fazer o mochilão que ela queria fazer, né? Ou seja, bem parecido com a história do Troy do High School Musical, né? E aí o que ela fez? Ela arrumou um emprego no boticário que tinha no shopping. E aí ela trabalhava como vendedora lá, e uma amiga da mãe dela foi até o shopping e entrou na loja da boticário e viu ela trabalhando lá. Chegou lá e quis comprar várias coisas para dar comissão para a menina e tal, e no dia seguinte ela liga para a mãe, pergunta: nossa, eu vi que a sua filha está trabalhando lá no boticário, vocês estão precisando de ajuda? Vocês estão precisando de alguma coisa? Eu posso emprestar dinheiro para vocês. Percebem a diferença que a gente tem aqui? Bem clara, assim, de como lidar com esse trabalho num país que foi colonizado pela Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Reformada, a Igreja Calvinista, né? É um culto ao trabalho, um culto ao lucro, um culto ao dinheiro, por um lado, de que se eu ficar rico, se eu tiver acúmulo, isso não vai mudar em nada para mim. Eu vou continuar sendo salvo pela igreja, porque a igreja diz que é pela fé que eu vou ser salvo. E não pelas minhas ações, como diz a igreja católica, que eu preciso trabalhar, né, eu como uma pessoa que fui castigada, preciso trabalhar e aquilo tem que ser uma coisa penosa para mim para eu conseguir ter a salvação. Ficou claro isso? Também não é uma pergunta retórica. Espero que esteja claro. Então, é basicamente essa a brisa do calvinismo, né? De que eu teria a salvação, eu posso ter o tanto de lucro que eu for, eu posso ter o tanto de dinheiro que eu for, tipo, as minhas ações não vão influenciar em nada, eu posso fazer o que eu quiser, que isso não vai influenciar se eu vou para o céu ou não, né? Isso faz com que a igreja vá perdendo um certo poder nesses lugares, nesses países, né? Pensando ainda no caso da Inglaterra, a gente tem esse terceiro carinha aí, que é o Henrique VIII, que, bom, a Inglaterra era um país muito católico nessa época, e o Henrique VIII era casado com uma moça, mas ele tinha traído a moça, e ele não queria mais ficar com ela. Então ele queria se divorciar dela, queria se separar para casar com outra pessoa. Inclusive ele teve uma filha bastarda, que é a Elizabeth I, né, que depois forma o reino elisabetano, né, o primeiro reino elisabetano. E o Papa fala que não, ele não pode se divorciar, porque, né, a gente tem que ficar com a pessoa que a gente se casou até o final da vida, senão a gente vai pro inferno. E aí o Henrique VIII falou: quer saber? Eu não preciso de vocês. Eu tenho dinheiro, meu país é rico, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fundar minha própria igreja. E aí ele é excomungado e ele funda a própria igreja dele, que é exatamente igual ao catolicismo, assim, a estética é exatamente a mesma, você vê as igrejas anglicanas, elas são iguais, mas ele pode divorciar. Isso prova, assim, que começa a ter uma ascensão do Estado, minha igreja, minhas regras, exato. Começa a ter uma ascensão do poder estatal acima do poder da igreja. E a galera católica, apostólica romana começa a ficar pistola com isso que está acontecendo. E aí a gente tem o advento de duas coisas que nos países que ainda eram católicos, que não tinham passado pela reforma protestante, mas que estavam com medo que os países passassem, né, que passam a acontecer a partir do Concílio de Trento, em Roma,
que é a Companhia de Jesus, aquela do Padre Antônio Vieira. Então, a gente começa a ter padres jesuítas que vão para todos os lugares no mundo com o objetivo de converter as pessoas à fé cristã e ter uma educação nos moldes católicos. E a gente tem o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. A gente tem a criação da Inquisição. A gente fala muito que a Idade Média foi o período da caça às bruxas, né? Mas o século XVII também foi um baita de um período da caça às bruxas. Aqui, essa imagem que eu coloquei na direita é um exemplo de um auto de fé. Auto de fé era quando o Tribunal do Santo Ofício declarava que uma pessoa ela não poderia ter nenhuma penalização senão a morte. Então, era um baita de um evento que acontecia no meio da praça pública para enforcar uma pessoa, queimar uma pessoa, enfim. E isso, então, acontece em todos os países católicos, por 200 anos, que é o período que dura o Tribunal do Santo Ofício. Então, a gente tem a Inquisição na Espanha, em Roma, principalmente, né, Roma, Espanha, consequentemente, num período de União Ibérica em Portugal, e, consequentemente, no Brasil. Enfim, então o período de caça às bruxas é esse aí. E a Contra-Reforma, ela passa, então, a ter como objetivo, né, converter o gentil e penalizar todas as pessoas que fossem pagãs, os mouros, os muçulmanos e todas as pessoas que estivessem contra os dogmas da igreja, né? Esse era o objetivo. E aí tinham várias denúncias, tinha censura de livros, mas teve também uma missão em nome da religião, não só em nome da religião, mas de certa forma em nome de... calma. No caso, essas pessoas condenadas estavam lá por não seguirem o que a igreja impunha? Sim. As pessoas eram julgadas por não estarem de acordo com o que a igreja católica pregava. E isso envolvia, de certa forma, também um domínio territorial, um domínio de uma população que a igreja tinha ainda nessa época, né? Porque o Papa acaba sendo uma autoridade maior, então, né, mesmo a Itália ainda não sendo um país que estava unificado nem que se expandiu nessa época, mas Roma, né, que é então onde fica o Vaticano, onde está o Papa, acaba sendo superior, né, aquela ideia que o Guilherme falou de autoritas, da autoridade, tem sempre isso. O Papa, né, que seria um mandado então de Pedro, que é uma figura que representa Deus na Terra como a autoridade máxima e que, de certa forma, seria uma autoridade acima dos reis desses reinos católicos, entende? Então, envolve política também, envolve dinheiro também, envolve muitas coisas. E nessa mesma época, a gente tem uma guerra conhecida como a Guerra dos 30 Anos, que provavelmente vocês estudam em história, que a gente tem basicamente um período que morreram assim milhões de pessoas por toda a Europa. E nesse período, então, a gente tem o Império Sacro Romano-Germânico, que está na Alemanha, no território da Alemanha, impondo a religião católica, e os países em volta, né, como a Holanda, por exemplo, que estava tendo... O calvinismo pegou muito bem na Holanda, né, porque era um país que, como o Guilherme mostrou nas Naturezas Mortas, né, os Países Baixos, né, pegou muito bem porque eles queriam o acúmulo, né, o calvinismo pegou muito bem por causa disso, né. Essa ideia de acúmulo de mercadorias, acúmulo de coisas que o calvinismo falava que era ok, pegava muito bem para esse país em que o capitalismo estava começando a se desenvolver. E aí a gente começa a ter uma guerra que dura 30 anos de católicos contra protestantes e que morreram milhões de pessoas. Foi assim uma das guerras mais sangrentas de toda a Europa e que diz, né, uma guerra que diz ser pela fé, uma guerra que diz ser religiosa. Então as pessoas que, né, os católicos pela lei de Deus contra os hereges, mas na verdade é uma luta de poder, né? Eu vou parar por aqui essa questão da história. Se ficou alguma coisa que não ficou muito clara... eu ia falar uma coisa, esqueci. Essa contra-reforma da Igreja Católica, então, ela começa a ter uma missão estética, né? Que a gente já tinha, de certa forma, no Renascimento, mas ela começa a contratar pessoas, artistas, né? Porque não tinha TV, então, assim, vai de artista mesmo, né? Então, escultores,
poetas, dramaturgos, pintores, enfim, todas as pessoas sendo pagas e mobilizadas pela igreja para perpetuar a fé cristã e convencer as pessoas. Então, essa ideia que o Guilherme falou de teatrum sacrum, ela está em tudo. A gente pode aplicar ela para tudo. Até para fora da igreja, porque as coisas que estão fora da igreja e que estão representando Deus, né, que você precisa acreditar em Deus, senão o bicho pega para você, te fazem entrar para aquele espaço do auditório da igreja onde você vai ser convertido e vai ser sempre aceito. Então, é isso. Eu vou passar a palavra para Dada, então, agora, tá? Para ela falar um pouco de como estava no Brasil, tudo isso. Oi, gente. Então, vamos tentar entender como que todas essas questões históricas gerais, assim, que estavam acontecendo no mundo, na Europa, né, sobretudo, se desdobram no Brasil, nesse período tão extenso, né, que é o Barroco. Então, como a Sofia falou, o Barroco é entendido como se ele tivesse começado durante a União Ibérica, que começou em 1580, que é, curiosamente, a data da morte do Camões também. É o ano em que ele morre, isso é bem simbólico, porque é o grande nome do Renascimento português. E a partir de 1580, então, começa essa União Ibérica, quer dizer, Espanha e Portugal são o mesmo domínio, estão sob o domínio do Felipe II, que assume a coroa de Portugal enquanto ele é rei da Espanha também. E o que acontece a partir daí? No Brasil, como a Sofia disse, o Brasil vira uma espécie de colônia da colônia. Então, as fronteiras aqui no Brasil, não sei se vocês lembram do Tratado de Tordesilhas, que dividia a América em domínio português e domínio espanhol. Essas divisões, essas fronteiras, começam a ficar muito frágeis e no sentido de Portugal. Então, isso dá margem para invasões de outros lugares, principalmente da Holanda. A Holanda começa a fazer várias investidas, a Holanda já tinha tipo, rivalidades com a Espanha, e se aproveita dessa fragilidade das fronteiras para conseguir ocupar parte do Nordeste, especialmente a região de Pernambuco. E se aproveitando também da produção da cana-de-açúcar. O ciclo da cana estava muito forte nessa época, mas a partir dessas investidas holandesas que começam a tomar posse dessa produção, esse mercado começa a decair muito para Portugal, começa a se tornar vai se tornando cada vez mais relevante, de uma forma que, assim, no final desse século, um pouco depois do final da União Ibérica, já é um mercado relevante. E daí as atenções começam a se deslocar para o Sudeste, para a região de Minas, com o ciclo do ouro, mas antes de comentar sobre isso, só para realmente a gente entender, queria remarcar essa importância da Holanda aqui principalmente na região do Nordeste, nesse período. Tem até um sermão do Padre Antônio Vieira sobre isso, se vocês estiverem curiosos, não sei, para ler depois, chama Sermões das Boas Armas de Portugal contra a Holanda. E, bom, além desse lado, esse é mais ou menos a cara assim, da colonização do Brasil nesse período, mais ou menos a situação no começo dos anos 1600. E como a Sofia falou bastante da Contra-Reforma, vamos também tentar entender um pouquinho como que isso aconteceu aqui no Brasil, com a vinda do Tribunal de Santo Ofício para cá, e a Inquisição, né? Então, realmente, acho que muitas vezes a gente não consegue ter a dimensão do que pode ter sido a Inquisição, né? Tipo, é uma coisa tão... que parece tão distante, que parece tão surreal para a gente, que a gente não se dá conta do que era essa perseguição. O Santo Ofício era realmente um órgão que oficializava essas perseguições contra esses considerados hereges, as bruxas, as feiticeiras, digamos assim, que no final ou eram praticantes de quaisquer religiões que não fossem a católica, apostólica, romana, ou eram pessoas com comportamentos, às vezes, muito inocentes para o nosso olhar do século XXI, né? Mas existia um terrorismo, um terror muito grande nesse sentido, para denunciar quaisquer
comportamento. Se você viu a sua vizinha fazendo tal coisa num horário suspeito, aí tem coisa, hein? Então, tipo, quando a gente analisa os documentos, inclusive, é muito interessante e bizarro, tipo, os motivos dessas denúncias vão desde, tipo, minha vizinha abriu a janela no sábado e ela de noite no sábado. E ela tá de cabelo solto aqui. Então, umas coisas assim muito bizarras que a gente não consegue imaginar que isso poderia ser um motivo para ser acusado de heresia, e era. Então, só para realmente a gente tentar colocar os nossos olhos pensando em como era uma coisa muito forte. E, nesse sentido, a arte ela precisava ter algum elemento religioso, justamente por causa desse financiamento que a Sofia falou, e porque se ela não tivesse, ela não seria exposta, os livros não seriam publicados, as obras não poderiam ser construídas, porque ela é um período que a fé cristã é essencial que seja espalhada, tem que ser quase uma propaganda mesmo. Então, todas as todas as artes têm que ter esse elemento do religioso. E com isso vem também a questão da catequização dos indígenas, dos povos nativos, da Companhia de Jesus, que vem com a missão jesuítica para cá, para catequizar os nativos, e que tem a questão do Padre Antônio Vieira, né, com os sermões, que isso fica bem claro. Só para falar um pouco no Padre Antônio Vieira, mais no sentido da catequização dos indígenas. Oi? Posso te interromper rapidão? Eu não sei se você tá vendo o chat. Não, eu não vi, não. Desculpa, mas gente. A gente tá falando que a gente combinou aqui de estender o tempo até umas 6, porque senão vai ficar muito apertado. Tá bom. Eu tô Aí você pode ficar com mais calma. Tá, beleza. Eu tô correndo um pouco. Mas beleza, então. Tava falando da Companhia de Jesus. Então, os sermões do Padre Antônio Vieira são um exemplo de como que a missão jesuítica agia dentro da colônia. O Gui leu um pouquinho no início da aula. E esse sermão também é um bom jeito da gente ver, tipo, não só a arte sacra, né, mas também como os espaços que às vezes existiam para criticar alguns comportamentos desse clero, algumas contradições que existiam dentro da própria igreja. Então, ele critica algum tipo de pregação, alguns pregadores, e isso é um espaço que existe também para apontar algumas contradições que existiam lá dentro mesmo. O Gregório de Matos vai fazer muito disso também, como a gente vai ver na próxima aula. Não que isso fosse um rompimento total com a Igreja Católica, na verdade, de jeito nenhum, mas eles conseguem aqui e ali apontar algumas contradições que são reflexos, né, dessa época de tantos contrastes, né? Reforma protestante, a Contra-Reforma, enfim, isso de um jeito ou outro aparece. Apesar de ser da tendência ser de propaganda do catolicismo mesmo. Deixa eu ver. Então, acho que essa imagem que eu coloquei aqui é da igreja. É da igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto. E quem projetou ela, né, o responsável, o arquiteto que fez, foi o Aleijadinho. E a gente vai falar um pouco dele e das obras dele para ilustrar um pouco do que foi o ciclo do ouro. Então, aqui a gente já está passando por uma outra época, praticamente, né? Já estamos entrando nos anos 1700, no século XVIII, e agora, realmente, o ouro, a mineração começa a ser a atividade econômica mais forte dentro do Brasil. E é quando o Aleijadinho começa a criar, né, esse projeto arquitetônico, que é o maior, assim, expoente do barroco no Brasil, talvez, e com uma forte influência do rococó também. O rococó é tipo uma espécie de desdobramento do barroco que existiu na França, e ele é bastante influenciado por isso também. Só para a gente
saber um pouquinho mais sobre o Aleijadinho, o nome dele é Antônio Francisco Lisboa, e ele é filho bastardo de um português, Manuel Francisco Lisboa, se não me engano, com a escrava dele, que chama Isabel. Então, ele muitas vezes, a gente não tem tipo uma imagem precisa dele, inclusive ele é uma figura assim que até ganhou um caráter meio mítico, tem muitos, enfim, muitos boatos assim sobre a história dele que a gente não entende direito, biografia muito confusa, e muitas vezes tentam reconstruir ele, reconstruir a imagem dele com os traços de mulato, né? As feições que a mãe dele, Isabel, que era escrava do português, teria. Só para a gente conhecer um pouco das raízes do Aleijadinho. O nome Aleijadinho é porque, em certo momento, acho que ele já estava até mais velho, foi inclusive depois ainda da construção da igreja que ele fica doente, ele é cometido por essa doença que acaba deixando ele nessa condição. Então, muitos dos projetos dele e da construção das obras arquitetônicas e das esculturas, ele contou com muita ajuda, né? Inclusive de escravos, existem menções de que 3 escravos teriam ajudado bastante ele a construir as obras dele. Opa, eu passei aqui como se eu que tivesse domínio dos slides. Se você puder passar, Sofia. Obrigada. Aqui, então, é o interior da Igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, e ao lado direito, a Assunção de Nossa Senhora, que quem fez foi o mestre Ataíde, que é outro nome muito forte do Barroco, que ilustra o teto dessa igreja. É muito interessante, eu tive a oportunidade de visitar Ouro Preto no passado, e é realmente, assim, é muito lindo, por fora e por dentro, né? E a gente vê esses tons sempre de dourado, realmente do ouro que estava sendo explorado em Minas Gerais mesmo, em Ouro Preto mesmo, na verdade, tem muitas minas de ouro que dá para conhecer lá. E a gente vê, né, como o Gui falou antes, esse excesso de coisas, esse ornamentalismo, muitos santos, muito ouro, muitas cruzes, né, aqui nessa fachada do interior. E os santos na frente de Jesus. Enfim, aqui é tipo... Ah, tá, achei que eu tinha mexido alguma coisa. Os elementos barrocos, então, são muito fortes. Aqui nessa Assunção de Nossa Senhora, os anjos celestiais contornando ela, a figura dela no centro, esses tons até meio azuis ainda, com rosa, dão quase que uma proximidade até, apesar dela estar lá no alto, ela também tá num certo ambiente íntimo, rodeada por essas figuras celestiais. Uma coisa que eu tô lembrando aqui é que quando eu fui para Minas, uma amiga minha me falou que em Minas Gerais, você sabe que você está em Minas Gerais se você vê em qualquer ponto da cidade que você estiver, você vai ver uma escada, uma igreja e uma montanha. E é exatamente assim em qualquer lugar que você está. Não sei se vocês já foram para Minas, mas eu achei curioso porque realmente Minas é o lugar assim que a arquitetura do barroco floresce. Então fica muito claro assim essas coisas, o tanto que a Contra-Reforma, enfim, a propagação da fé católica colonizou realmente algumas cidades, né, de Minas. Não todas, acho que Belo Horizonte isso já é bem menor, assim, mas em Ouro Preto, principalmente, assim, que foi que eu tive contato maior, é realmente muito visível esse teatro sacro que Minas oferece mesmo por causa da influência barroca. Isso mais para os anos 1700, isso, 1700, né, no século XVIII, porque o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, são mais para o século anterior. Então a gente vê realmente como existe muito tempo durante o Barroco de um jeito que seria quase impossível a gente não ver essas contradições num período de 200 anos, sabe? Então o conflito está muito por causa disso também, por causa das ideias que estavam sendo refletidas durante tanto tempo assim.
Eu coloquei mais alguma imagem? Coloquei, né, Sophie? Pode passar para o próximo? Isso. Aqui é uma escultura do Aleijadinho também, que é a Via Crucis. E é uma escultura que, inclusive, está dentro dessa igreja também, acho que atrás do altar, não me lembro direito. E a gente recortou só um pedaço, tem os apóstolos, assim, os seguidores dele, e fica mais evidente esses traços bem terrenos, né, que até lembram um pouco as obras do Caravaggio, se a gente pensar, e o sofrimento, né, de Cristo atravessando essa via crucis para ser crucificado. E, enfim, acho que as mãos dele, né, as partes do corpo dele estão muito evidentes aqui, sim, tipo, dá pra gente ver as veias dele, o machucado no rosto, acima da coroa de espinhos, na bochecha mesmo. Então, é uma figura, assim, que se aproxima muito do reflexo humano mesmo de Cristo, né? Quer dizer, antes dele subir aos céus. Enfim, isso está na igreja de São Francisco de Assis. Ai, gente, desculpa se vocês estão ouvindo meus cachorros, mas eles não param de latir um segundo. Enfim, vale a pena, se vocês algum dia tiverem a oportunidade de visitar Minas, não deixem de visitar Ouro Preto, porque é realmente muito rico. Nossa, lembrei que eu queria falar uma coisa também. Tem muitas pessoas que apontam nas obras de Aleijadinho esculturas, traços da negritude mesmo, em Nossa Senhora, até em Jesus, e em vários santos, assim. E isso a gente pode pensar que foi uma coisa que Aleijadinho estava querendo fazer também por causa das próprias raízes dele, mas não sei, talvez até pelo contexto, né, da realidade nacional da época, da escravatura. E é interessante a gente pensar que todo esse centro histórico de Minas, que estava tão voltado para a religião, não seria possível sem a exploração dos minérios que era feita justamente pelo trabalho escravo, né? Pelo trabalho dos africanos que eram trazidos para o Brasil para trabalhar nessas minas de ouro. Então, nessa viagem que eu fiz a Ouro Preto também, uma das visitas que eu fiz a essa mina, o guia estava tentando reforçar muito, ele estava fazendo um esforço muito grande para tentar humanizar essas figuras dos africanos que foram tão ignoradas realmente pela história desse centro histórico de Minas. Que a gente chega lá e realmente é tudo lindo, é tudo banhado em ouro, as figuras dos santos e tudo mais. E quando a gente vai para Minas, a gente se depara com da onde que vem isso tudo, e é muito chocante, assim. Então, eu acho que vendo isso é uma oportunidade também da gente pensar da onde que vem tudo isso e de pensar nas próprias contradições que essa contra-reforma e que essa fé cristã encerravam, né? E colocavam para a época. Bom, eu acho que no mais é isso. A gente vê como que é um período muito extenso do Barroco, por isso mesmo contraditório, mas a gente tentou mostrar essas partes não muito literárias para a gente entender um contexto maior, para depois se adentrar mais para o Gregório de Matos, que vai ser a próxima aula. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Ah, na verdade ainda tem mais um slide, né, que a Sofia vai falar. Eu vou coisar aqui. É só para terminar, gente. Esse é o último. Eu só queria mostrar essa obra para terminar. Acho que a Dada já concluiu muito bem o que a gente está tentando mostrar, que é tentar explicar porque às vezes é muito difícil para a gente entender o Barroco, é muito difícil para a gente ler um poema do Gregório de Matos, justamente porque é um período muito contraditório, porque a gente faz uma leitura contraditória dele, mas não só, a gente tentou mostrar que tem várias contradições que envolvem isso, seja na religião, seja no comércio, seja no poder, enfim. E a estética, de certa forma, ela reflete isso também por uma recuperação de leituras de uma outra época e tal, e uma mistura de gêneros muito forte. Enfim, a gente está tentando mostrar bastante isso.
E essa obra que eu coloquei aqui para vocês, que é o Rapto de Sabina, do Jean Bologna, que, né, ele é mais ou menos contemporâneo ao Caravaggio, mas ele fez essa estátua, né, para participar de um concurso do imperador, né, de Roma, que era o Frederico Medici nessa época. E ele criou essa obra, então, que ela é tridimensional, não no sentido, além dela ser uma escultura, né, de que ela é realmente em 3D, mas essa obra ela não tem uma frente definida, né? E, de certa forma, eu acho que isso seria uma boa alegoria dessa aula, até, de certa forma, porque é uma obra que ela não tem muito uma frente, a gente não sabe exatamente por onde começar a olhar para essa obra, ela não tem um centro definido, né? Muito barroco tudo isso. Ela captura um instante muito específico, né? E ela tem essa ideia de recuperação da estética greco-latina, acho que isso fica bem óbvio nela, e da ideia dos mitos, né? O Rapto das Sabinas é só, né, para explicar, é uma história, né, que talvez eu possa chamar de mito, mas da formação de Roma, em que os homens invadiram uma tribo que existia ali na região próxima a Florença e começaram a raptar todas as mulheres para, né, ter relações com elas. Então a gente chama esse período, essa ocasião do rapto das Sabinas. E tem várias obras que retratam isso. E essa do Jean Bologna, então, a gente tem uma Sabina específica tentando fugir desses homens, né? Um homem tentando agarrar ela, né, meio indo para cima, porque ela parece estar indo para cima, tentando fugir para cima, e um outro meio apavorado, né, provavelmente alguém que era daquela região, né? E é uma obra muito curiosa porque parece que ela está constantemente indo para cima e indo para baixo ao mesmo tempo, né? Parece que ela tem essa elasticidade e ela dá uma sensação de ascensão aos céus e ao mesmo tempo não sair do chão, né? Muito expressivos do barroco, exatamente, né? Porque como geralmente são retratos de uma ação específica, né? Quase parece um pouco o que acontece na fotografia depois, né? Mas essa ideia de capturar um momento específico e forçar muito, né? É tudo um espetáculo. Tentem pensar isso. Como que a gente vê, quando a gente vê um teatro, os atores tentando expressar as emoções. Às vezes é o mais exagerado possível para que aquilo fique muito claro. É o teatro sacro o tempo inteiro, em todas as ações, né? E aqui também. Então, e ainda tem essa ideia das oposições, né? Tem o feminino, tem o masculino, tem duas etnias diferentes, e tem o alto e tem o baixo, né? E tem, enfim, tem de tudo aí. E acho que seria um jeito legal da gente terminar, né? Porque o barroco é isso, ele é e não é muitas coisas, e é muito difícil falar disso, a gente nunca vai conseguir chegar na totalidade. Os opostos estão sempre presentes, mas não só os opostos, mas as diferenças, né? Porque às vezes as coisas não são necessariamente opostas, mas elas são muito diferentes. Aqui tudo é possível se conectar. E tudo é possível ser feito com refinamento, com uma agudeza, com engenho e tudo isso, né? Essas palavras que a gente tentou usar. E bom, eu espero que a gente tenha conseguido pelo menos um pouquinho dado uma imagem do que foi esse período tão elástico que a gente falou um pouco. A gente falou da criação de Portugal, a gente falou de muitas coisas assim que aconteceram no mundo e pode ficar muito confuso, mas entendam que é realmente confuso, isso faz parte. Então, se vocês estiverem se sentindo assustados, talvez, com esse monte de coisa, entendam que é isso mesmo. Mas entender um pouco esse espírito, não sei, eu sempre uso essa palavra, mas eu sei que ela não é boa. Mas entender um pouco a ideologia dessas pessoas e entender que não existe uma ideia de autor, de que as pessoas estavam todas sempre debaixo de uma autoridade que é a igreja. Todas essas ideias, né, algumas crenças muito medievais ainda mantidas, mas ao mesmo tempo essa ideia de um capitalismo, de Maquiavel, enfim, Hobbes, o Estado absolutista se formando. Tudo isso acontecendo, e é muito importante a gente ter essas ideias dentro da gente quando a gente for ler o Gregório de Matos.
Enfim, é isso. Gente. Espero que vocês Posso? tenham gostado. Ah, pode falar, Espero que desculpa. vocês tenham gostado. Eu pensei numa coisa agora, eu vou deixar um link aqui no chat, gente. Para depois, se vocês quiserem ouvir uma música barroca, Ah, é. Zéfiro Otorno, do Montevideo. É bem bonito. É, o Vivaldi, As Quatro Estações também, vocês provavelmente conhecem. É bar. Barroco também, bar. Essas músicas de estudar, né? Que falam pra gente que é bom pra estudar. É tudo barroco. Talvez não conheça pelo nome, mas com certeza já ouviu. Eu descobri que é o toque do meu celular, por exemplo. Bom, gente, é isso, né? Eu vou parar a gravação, tá? Tchau aí pro pessoal que tá vendo a aula atrasado. Depois. Atrasado não, nunca é tarde.